Começando aí a live sobre pneus de bike, de mountain bike. Para quem não me conhece, começou a me seguir há pouco tempo, eu venho fazendo um trabalho aí a partir do começo de janeiro, focado em trazer informações, para os ciclistas, que eu sei que tem muita coisa na internet, mas muita coisa dispersa, que às vezes não dá certo para sua bike, que você tem que ficar labutando ali, pesquisando, e eu estou tentando trazer o máximo possível várias situações, vários fatores, começando com a utilização da minha própria bike, que é uma bike full, que tem freio hidráulico, vários fatores que influenciam, mas eu também vou estar trazendo outros estilos de bike, bike com freio V-brake, bike com freio a disco mais mecânico, com outros tipos de pneu, para que todo mundo tenha informação por igual, tá? Então, não só as bikes mais top, mas também quem tem uma bike mais de entrada, que usa a bike mais num estilo urbano, tá? Então essa que é a meta nossa aí de estar trazendo esse tipo de informação. E hoje vamos estar falando aí sobre pneu, tá? Eu até fiz uma postagem no Story falando que a ideia hoje era falar sobre pneu com Kevlar, pneu de arame, as calibragens de pneu, tubeless ou câmera, tá? Então começando aí falando sobre os pneus de Kevlar ou de arame. Às vezes tem pessoas que nem sabem a diferença, pneu com tubeless, pneu com câmera, mas acredito que todo mundo que pedala aí há um certo tempo já teve algum furo de pneu ou algum outro problema na bike, mas o furo de pneu é sempre o mais chatinho ali, que a galera coça a cabeça para poder resolver, e a gente tenta sempre o máximo evitar isso, E por muito tempo eu também andei com pneu com câmera, funciona legal, é o esquema que sai aí praticamente original em todas as bikes, só algumas bikes de um nível mais alto aí, mais de competição, que já vem com o sistema de tubeless, E a câmera é igual a câmera de pneu de carro, de caminhão, que é um tubo de borracha onde você calibra ali na bomba e põe quantos PSI você desejar, dependendo da calibragem. E de um tempo para cá veio forte aí nas bikes, principalmente de competição, e hoje quase todo mundo usa o sistema de tubeless, que deixa com que a bike fique um pouco mais macia no pedal, porque você vai ter uma rolagem diferente no pneu e capacita você andar com a calibragem mais murcha. E o que você faz de principal para poder chegar nesse ponto com a bike é tirar a câmera de ar e rodar com o pneu sem câmera, igual de carro, igual de algumas motos. Então você usa só o pneu, e aí tem todo um sistema de vedação que eu vou estar falando durante a live para você conseguir fazer esse sistema funcionar. E daí quando você monta o pneu sem câmera, existe um líquido selante que você coloca dentro do pneu e ele fica girando ali o tempo todo para poder vedar os pequenos furos que ocorrerem. Então ele é um líquido à base de látex e tem alguns outros componentes com alguns cristais bem pequenininhos, que ele fica girando ali dentro do pneu conforme você está pedalando, e quando vem algum espinho, algum prego e fura o seu pneu, esse líquido já entra em contato com o ar e vira uma borracha. Ele veda aquele furo, e normalmente os líquidos selantes vedam furos de até 6 milímetros, que é bastante, que é bem legal, que ajuda muito, E quando a gente não consegue vedar, a gente tem outros recursos que eu vou estar falando, que é possível de estar sendo feito no meio do pedal. Então, comparando isso com a câmera de ar, é muito legal, Possibilita que a gente faça um pedal mais tranquilo, que ande com o pneu mais murcho, e crie um atrito melhor com o solo, cria um grip melhor com o solo, e a bike fica mais confortável, você consegue superar os obstáculos com mais facilidade. Então, voltando a falar aí, do pneu Kevlar e o pneu com arame, a principal diferença está no pneu para você poder instalar o sistema do tubeless, porque um pneu com arame ele não possibilita que você consiga instalar esse sistema, tá? Primeiro que quando você monta no aro já dá para ver de cara, Normalmente o pneu com
com arame, ele fica mais fechado. E quando você encaixa ele no aro, não sei se vocês vão conseguir entender, pensa que isso aqui é o aro e aqui é o pneu. Se eu colocar ele aqui, ó, ele não encosta direto na borda do aro. E aí só com uma câmara de ar para ele conseguir expandir e colar na borda do aro. Então se você pensar que você não vai ter essa câmera dentro e vai colocar o pneu direto no aro, quando você encher, você não vai conseguir expandir o pneu para que ele vede e aí sim você coloque o líquido dentro, tá? E aí quando você pega um pneu de Kevlar, esse desenho dele já é diferente para possibilitar essa condição de instalar o tubeless, beleza? Eu vi que a RBS, o Robson colocou pneu murcho fica pesado. Cara, a questão não é nem o quanto fica pesado para pedalar. Normalmente o desenho do pneu tem mais influência do que a pressão do pneu. O que ajuda muito, principalmente quem anda de rígida ou quem gosta de trilha, é que o pneu mais murcho, perto ali de 20, 18 libras, tem pessoas que andam dependendo do peso, ele vai ter muito mais gripe que o solo, então a bike vai patinar menos e quem anda de rígida, por exemplo, vai sentir menos impacto ali no selim, né? Então ele vai copiar melhor o terreno. Então isso é um ponto muito mais positivo do que ele segurar a rolagem no terreno. É óbvio que se você pegar tipo um chão muito batido, quem anda em canavial ou quem anda um pouco no asfalto, andar com o pneu mais cheio vai ajudar um pouco. Porém, se você pegar terra, né, tem pessoas que andam com 35, 40 PSI, aí o pneu vai ficar muito seco ali, você vai sentir a vibração tanto no guidão quanto na parte traseira, né, no pedal da bike, porque essa vibração vai sempre para as extremidades da bicicleta. Então, eu normalmente estou usando aí entre 25 e 30 PSI, 25 na frente, 30 atrás, mais ou menos, porque eu uso o sistema de tubeless, tá? Agora, quem anda de câmera, né, já falando aí, já adiantando da calibragem, quem anda de câmera já é aconselhado a andar com o pneu um pouco mais cheio, acima de 30 PSI sempre, a não ser que seja uma pessoa muito leve. Por quê? Porque a câmera, quando o pneu está mais murcho, a tendência dela sofrer uma mordida numa pedra é muito maior, né? Assim como as motos de trilha, a gente gosta de deixar o pneu murcho, a bike também, mas isso acaba mordendo, né? Daí dá aquela famosa mordida de cobra, onde ela pega embaixo, fura na pedra e a câmera encosta no aro em cima e acaba fazendo 2 furos ao mesmo tempo. E muitas vezes você tem até que trocar a câmera de ar. Então esses ficam aí alguns pontos já positivo e negativo entre tubeless e a câmera de ar. Beleza, galera? Vou pegar aqui minhas anotações que eu fiz. Então, já começando falando do pneu de Kevlar novamente, ele é o mais propício para usar tubeless. Pneu de arame não é recomendado, e isso você consegue ver tanto na hora que você for comprar. Todos os anúncios ou as lojas vão te falar se o pneu é pronto para usar o tubeless ou não. Ele vai ter escrito no pneu tubeless ready, na verdade, né, que é pronto para usar o tubeless. E normalmente quando for pneu de câmera ele vai estar tube type, que quer dizer com câmera. E o tubeless ele tem essa sigla porque ele é a mistura do tub, que é a câmera, né, que é o tubo de borracha dentro do pneu, e less, que vem da tradução de inglês, que é sem, que é menos, né? Ou a gente traduz aí como se fosse sem. Então ele fica sem tubo. Isso quer dizer o quê? Que é sem a câmera. Então você vai ver até em pneu de carro, de moto também escrito tubeless ou tubeless ready, que é pronto para não usar a câmera. Já no pneu de arame você não vai ver isso escrito. Normalmente vai ter escrito tube type, que ele é aconselhado para usar com câmera de ar. Beleza? Essa é uma das características aí dos pneus. E aí falando da instalação do tubeless, galera, não é tão simples assim também. Você não vai chegar, tirar a câmera e já colocar o líquido ali. Tem toda uma preparação no pneu. Primeiro que o pneu tem que ser, né, pronto para poder usar esse sistema. E aí você tem que fazer alguns outros upgrades, que já começa pelo bico, que eu até peguei um aqui, ó, que é um bico igual de pneu de carro, onde você vai tirar essa porquinha e encaixar ele por dentro do aro, e ele tem essa vedação embaixo para que o bico fique fixo no aro e você consiga encher o pneu sem a câmera dentro do pneu. E uma outra coisa que você tem que fazer é vedar o seu aro, porque se simplesmente você colocar o pneu, colocar o bico e colocar ar, ele vai vazar no buraco do raio.
né, o raio, até estou usando minha bike ali atrás, ó, ele tem o nip, que é onde dá o aperto no raio, e ali não é 100% vedado. Então se você colocar o ar, ele vai vazar por aquele meio. Aí existem as fitas certas, que é mais ou menos igual essa daqui, nessa espessura, mas isso aqui é uma fita isolante de pano, eu só peguei para representar, mas a espessura é mais ou menos igual essa daqui, que você tem que colocar e dar uma volta completa no aro para poder vedar aonde é o nip no raio, o nip do raio, tá? Porque se você simplesmente montar, vai encher mesmo com o bico e o pneu vai vazar ali, e quando colocar o líquido vai vazar também. Então já é duas coisas que tem que ser feita: colocar o bico e colocar a fita para poder vedar o aro, beleza? Eu já até cheguei a usar silver tape, já usei uma vez que não tinha fita de aro, usei fita isolante normal e funcionou também. Não é o mais aconselhado, não é o recomendado, tá? Existe a fita certa que você coloca com uma tensão certa para poder fazer essa vedação, mas às vezes no meio de um perrengue, você está no meio de uma viagem, está fazendo, sei lá, o caminho da fé, qualquer viagem aí, começou a vazar, se você tiver uma fita isolante, já vai te ajudar, tá? Então é mais ou menos esse o kit que você tem que ter para poder instalar o tubeless. E uma outra coisa que foi até um comentário do Rômulo que ele colocou para comentar sobre os aros para tubeless. Então também existe o aro, a roda da bike propícia para fazer esse funcionamento com tubeless, tá? É um assunto que a gente dá para gravar outro vídeo, eu vou aprofundar mais nisso, ou talvez fazer outra live falando disso. Mas também você, quando for instalar na sua bike, veja lá, normalmente tem escrito, ou se você puxar a ficha técnica da sua bike, você vai conseguir conferir se o aro da bike é pronto para colocar o sistema de tubeless. Beleza, galera? Então não é só chegar e pôr, não. Mas vamos lá para os pontos positivos do tubeless, né? Falando mais um pouco aí, além de você poder andar com o pneu mais murcho, ter uma confiança maior em questão de furos, né? Que você vai correr menos risco de ter um pneu furado aí por qualquer coisa. O legal é a forma de como você consegue fazer o reparo, um reparo rápido. Que assim como os carros, a gente tem os inserts, o macarrão. Eu tô aqui com uma ferramenta caseira que é meu pai que fez, ó. Já vou mostrar como é que ela foi feita. E esse aqui é o macarrãozinho. E como que eu uso ele? Se o pneu tiver um furo muito grande que o líquido não consegue vedar, eu já ando com isso aqui pronto, desse jeito, dentro do meu kitzinho de ferramentas, do meu estojo. Chego no furo e já instalo, já coloco ali. E isso aqui normalmente vai vedar o furo que o líquido não conseguiu vedar. Aí eu puxo, sai só a ferramenta, porque a ferramenta já é propícia para isso. Ela tem um corte, vou tirar ele aqui, ó. Ela tem um corte em cima, tá vendo? É bem pequeno. Isso aqui é a ferramenta que a gente fez, mas você acha aí para comprar no Mercado Livre também, assim como os macarrão. Então você tendo isso daqui, já é mais uma forma de você não ficar na mão. E se o furo for muito, a espessura for grande, colocar um macarrão não dá certo, pega, já põe outro e vai colocando até conseguir vedar e você conseguir chegar em algum lugar. E depois você vê como é que você arruma esse pneu, se dá para pôr algum manchão ou se o pneu não dá conserto você joga fora. Mas quando você coloca um só, e eu já tive pneu de rodar, sei lá, mais 2, 3 mil km depois, e o pneu não vazar e funcionar do mesmo jeito. Então você coloca o macarrão, ele vai ficar uma bordinha para fora assim, ó. Aí você vem com alicate ou com canivete e corta. Eu até tenho um vídeo no meu Insta aí, se vocês rolarem para baixo aí nos rios, eu instalando um macarrão no pneu num dia que furou meu pneu. E furou na verdade, e ele acabou vedando porque eu não tinha completado o líquido do pneu. Isso aí é uma outra coisa importante, tá? Do pessoal que nunca rodou, que vai instalar na bike ou que já tem na bike e nunca fez. De tempos em tempos, né, normalmente as fábricas aí de selante recomendam de 30 em 30 dias você tá completando esse líquido no pneu, tá? Por quê? Porque o líquido ele vai secando lá dentro, tá? E principalmente se a bike fica parada, ela fica tudo o líquido parado embaixo do aro do pneu e você tem que estar sempre rodando, porque se ele ficar ali ele forma uma pocinha e vai secando. Então normalmente quando você instala é recomendado colocar média aí de 100, 120 ml e a cada um certo tempo você vem e repõe aproximadamente 60 ml aí para não deixar secar e você não ficar na mão.
que foi o que aconteceu comigo um dia, que fazia tempo que eu não recolocava, né, não abastecia ali o tubeless, e quando furou o pneu não tinha líquido para vedar. Então esse é um dos cuidados que você tem que ter com o pneu com líquido, beleza? E daí uma outra coisa é que essa instalação normalmente não é tão barata. Antigamente o pessoal cobrava muito caro, hoje tem muita gente instalando em casa, trazendo coisas da China, enfim, vai longe esse meio da bike aí, né, dos componentes que a gente consegue estar comprando na internet. Mas se você já tem um pneu pronto para poder instalar o tubeless, né, ele é um tubeless ready, você já tem um aro feito para isso e quer fazer esse upgrade, daí você vai ter que investir numa fita de aro, que normalmente o rolo já dá para as duas rodas, vai ter que comprar 2 bicos igual esse, tá? Só jogar na internet aí, bico para instalação de tubeless, e fazer o procedimento. Então você vai abrir o seu pneu, vai limpar todo ele, vai colocar essa fita nova por dentro do aro, vai instalar o pneu com o bico, e aí tem pessoas que já despejam o tubeless dentro do pneu antes da montagem, ou também dá para montar o pneu, encher pelo menos, para fazer com que a borda do pneu encoste 100% no canto do aro, tá? Aí você vai ter uma certeza de que o pneu ficou bem vedado. Aí depois você vai tirar a válvula, porque aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, a gente consegue tirar essa partezinha de cima aqui, ó. Eu tenho a válvula, mas ela sai aqui em cima, tá vendo onde acaba o acabamento azul? Se eu tirar essa partezinha, tá bem meu dedo, eu fico com uma passagem livre para dentro do pneu. Então se eu vim com uma seringa, com uma mangueira, eu consigo estar colocando líquido por ali. Essa é uma forma que eu faço até para poder abastecer o pneu depois de um certo tempo, para não ter que ficar desmontando toda vez. Tem gente que abre só uma bordinha do pneu e já enche, o pneu já consegue funcionar normalmente. E para encher isso, daí vocês precisam de uma pressão maior do pneu. Se for só com a bombinha, não vai conseguir fazer o pneu colar na borda, porque você tem que colocar num compressor com, sei lá, 50 PSI pelo menos, e daí aquela pressão que passar pelo bico, ele já vai expandir o pneu e fazer com que o pneu encoste totalmente na borda do aro, beleza? E aí hoje tem opções de vários valores, tá? Eu não vou falar de marca, nada aqui, inclusive de selante. Eu estou usando hoje o selante, um selante nacional, tá? Que está funcionando, mas tem coisa importada, tem coisa que funciona muito bem, tem coisa que nem tanto. Então quando for fazer esse upgrade na bike ou for trocar a marca do selante, dá uma pesquisada. Se quiser, manda um direct aí para mim que eu dou uma pesquisada também e falo o que eu estou usando para poder proporcionar um pedal bem legal aí para vocês. Beleza? E agora voltando a falar um pouco sobre os pneus mesmo, né? Eu falei mais de tubeless do que de pneu até agora. Os pneus têm grande diferença, tá? Então às vezes você olha na bike, quem não conhece muito fala, é tudo igual. Não, não é tudo igual. Começando pelos valores, você encontra aí pneus aí para aro 29, para mountain bike, por 70, 80 reais, você encontra no mercado. E encontra pneu de 800, 900 reais cada um. Então tá mais barato aí trocar o pneu do carro muitas vezes do que trocar da bike. Inclusive minha bike tá meio careca, o pneu eu tô enrolando para trocar. Mas os pneus têm, né, muita variedade, e uma das coisas que me chama muita atenção é até o peso. Muita gente não liga pro peso, né, pra massa do pneu, mas eu até peguei aqui na internet 2 tipos de pneus que dá uma certa diferença. Para muitas pessoas o pessoal não liga, mas eu peguei na ficha técnica do pneu S-Works da Specialized, um 29 por 2.2, que é a medida do pneu, que eu já vou estar comentando sobre isso também, e é um pneu que pesa aproximadamente 580 gramas, tá? Cada pneu 580 gramas. E daí você pega o Michelin Force, que daí ele é 2.35, ele é um pouquinho mais largo, ele já vai para 850 gramas. Então são quase 300 gramas de um pneu para o outro. E daí tem, né, o pessoal que não liga, tá? Que instala na bike, show de bola, 300 gramas não dá nada, mas se você somar o par já dá 600 gramas. E tem o pessoal que é mais voltado para a competição, que anda com a bike aí o mais leve possível, e com certeza isso já vem fazer diferença. Porque 600 gramas
é uma coisa que no fim das contas faz diferença, né? Você pegar, por exemplo, aí, não falando de pneu agora, mas essa semana eu comentei da nova bike do Avancini lá, a Caloi com a equipe Henrique Avancini Race, que eles lançaram quinta-feira passada. Os caras tiraram até a tinta do quadro, né, que em cima do quadro que era da FS Carbon, que vende de linha, e normalmente um quadro também igual o meu tem em média aí 250 gramas de tinta, e os caras tiraram a tinta, não pintaram, né, deixaram a malha de carbono e só fizeram um verniz, que ficou muito bonito inclusive, para poder aliviar esse peso. Então de 250 gramas com tinta caiu para 65 gramas mais ou menos de verniz. Eu vi que o Rômulo colocou qual o valor. Rômulo, o valor do Michelin Force, ele é de arame, tá? Ele deve estar em média aí R$200 o par, tá? Eu não sei se subiu. E agora se você pegar um S-Works da Specialized, cada um vai estar pelo menos uns R$500, R$600. Então a diferença de valor com certeza é muito grande. Por isso que o pessoal acaba aí optando por um pneu mais em conta, independente se ele é 300 gramas mais pesado ou mais leve. Beleza? E aí, galera, falando um pouco das medidas dos pneus, eu até postei um Reels aí um tempo atrás falando de como você identificar a medida do seu pneu. E normalmente os pneus vêm, igual eu citei aqui do S-Works, 29 por 2.2. É o mesmo caso do meu pneu dianteiro aqui, que é um Maxxis. E é ele que eu usei no vídeo. E o que isso significa? Significa que ele tem 29 polegadas de diâmetro, tá? Que é o padrão hoje da maioria das bicicletas de linha aí que está sendo vendidas para mountain bike. E o 2.2 é referente à espessura do pneu, tá? Então ele tem 2.2 polegadas de espessura ali, a largura dele, tá? E isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. E entra também numa coisa que comentaram aí lá na caixinha de perguntas que eu deixei, que o Marcelo colocou para falar sobre pneu 2.35 para XCM, XCO, e é uma coisa muito legal que está tendo um avanço aí, a galera está usando muito o pneu mais largo. Inclusive esse meu traseiro é um Specialized Fast Track 2.3, ele já é um pouquinho mais largo, só que aí entra a questão de você tomar cuidado. Por que eu falo tomar cuidado? Eu já vi bike aqui na minha cidade de carbono, uma bike um pouco mais antiga, que tinha um quadro um pouco mais estreito, né, que ainda não era eixo boost, era eixo de 100 mm. E o que acontece? Os quadros mais estreitos não comportam pneus muito largos. E eu vi uma bike de carbono que o cara colocou um pneu, acho que 2.3, 2.35. E esse pneu, o cara foi pedalar um dia, pegou lama, empastou na parte traseira da bike, era uma bike rígida, e acabou comendo o carbono, desgastou o carbono, aquele atrito que criou entre pneu e o quadro. Então, galera, tem que tomar muito cuidado. Então, você sabendo, né, essa informação que eu deixei, que é de saber como medir a largura do seu pneu ou analisar, compara sempre com o quadro da sua bike ou com a suspensão. Pega uma trena, vai lá e mede, tá? Porque para vocês terem, é só jogar e converter também, se quiser ver em centímetros, mas eu sei que o pneu 2.2 ele dá aproximadamente 5,60 de largura, 5 centímetros, 0,6 de largura. Então você vai pegar essa medida, vai lá na suspensão, no garfo da sua bike ou no quadro e vai medir quanto que sobra, entendeu? Então é legal que sobre alguns milímetros, pelo menos uns 5, 6 milímetros para cada lado. Não vai me montar um pneu que seja muito estreito que vai estragar a sua bike, tá? Então isso são algumas precauções que a gente tem que tomar cuidado. Por outro lado, as bikes mais novas, que já está saindo aí com eixo boost, que daí ele é mais largo, o quadro é mais largo, a suspensão é mais larga, aí já aceita um pneu com uma espessura maior. Aí você consegue garantir um grip melhor, principalmente nas descidas. No XCO, quem anda, né, em trilhas, ou XCO, que é da onde vem muita evolução das bikes de nível mundial, é legal porque ajuda a você ultrapassar os obstáculos. Tem muita raiz, tem pedra, então um pneu mais largo, ele vai ter um contato melhor com o solo e vai te ajudar a superar esses obstáculos. Eu já vi gente rodando até com pneu 2.4, tá? Eu pedalei com um cara uma vez, ele estava com pneu 2.4 na frente e atrás. E o problema lá não era a questão
de pegar no quadro. O problema era o grip que ele fazia com o solo, e pensando num XCM daí, que é mais estradão, mais batido, né, um chão mais fluido, a bike ficava pesada. Eu andei com ele, a gente pegou um lugar úmido e a bike tracionava que parecia uma moto arrancando terra do chão, e acredito que isso ele podia estar fazendo um pouquinho mais de força. Às vezes é um rolê curto, beleza, tranquilo, mas se pegar uma prova aí que passe de 2 horas de prova, com certeza vai dar uma diferença no fim do pedal ou num pedal longo, né? Eu levo muito para o cicloturismo, eu gosto de fazer pedal longo, então eu comparo sempre a competição e o pedal longo. E o pedal longo você tem que saber poupar energia ali para você poder ficar mais de 8 horas em cima da bike. Eu cheguei, acho que meu máximo eu fiz um pedal já de 11 horas de atividade, foi um pedal de 180 km, então não é fácil. Tudo que você puder ter a seu favor ali para aliviar um pouco mais a bike é sempre bem-vindo. Opa, derrubei coisa aqui. Mas vamos lá, pessoal. O que o pessoal mandou aí também, o Igor tinha mandado na primeira caixinha de perguntas que eu coloquei para eu comentar sobre o pneu Levorin Erupton 2.1. Acho que é assim que pronuncia, não sei se o Igor tá aí ainda, mas eu vou falar aqui e depois também ele assiste o vídeo. Eu não posso falar sobre as condições de pedalar com esse pneu porque eu nunca usei ele, então eu gosto de comentar sempre coisas que eu já utilizei, que eu já testei, que eu já andei pelo menos um pouquinho para sentir a diferença entre um e outro. Mas o que eu vi dele, ele tem um desenho bem parecido com os pneus Pirelli Scorpion, que são cravos menores e bem inteiriços assim no pneu, eles não dão muito espaçamento. E isso é legal porque se você for andar na terra e deixar o pneu um pouquinho mais murcho, ele vai ter um bom grip com o solo. E se você for andar um pouco mais de asfalto, um chão mais compacto e deixar ele mais cheio, ele vai fluir um pouquinho melhor. Além de que ele não vai ser um pneu que vai gastar muito, tá? Porque a partir do momento que você tem um pneu mais largo, né, além do que eu vim falando aí da questão do pneu segurar mais, de ter mais grip com o solo, quando você tem um pneu mais estreito, ele dá essa rolagem maior e não tem tanto desgaste, tá? Porque ele tem menos área de contato com o solo e aumenta essa fluidez da bicicleta, beleza? Então espero que eu tenha conseguido responder aí um pouco sobre esse pneu da Levorin que você colocou, beleza, galera? Aí teve o Thiago também que colocou na caixinha comentando sobre relação de marchas, então eu acredito que ele deve ter colocado uma dica aí para eu estar falando, e com certeza vou estar falando disso nos próximos vídeos ou em outra live, trazer um pouco aí de como evoluiu os câmbios e a questão das coroas, tem muito para falar sobre isso. Beleza, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho do pneu com câmera. O que acontece no pneu com câmera, que é o mais comum entre as bicicletas, que é o que sai de linha. É um esquema muito mais em conta, né? Uma câmera é muito barato, você consegue comprar em qualquer lugar aí, média de 20, 25 reais. Encaixa em qualquer pneu, encaixa em qualquer aro, então isso ajuda muito a gente a estar instalando isso na bike. Só que ele, né, ao contrário do sistema tubeless, ele não permite você andar com um pneu tão murcho, né? Você não vai querer correr o risco de ter um pneu com tanta facilidade de ser furado. Eu mesmo já passei por um monte de situação. Eu já andava bastante até de mountain bike um tempo atrás, tinha uma bike rígida antes, mas quando eu comprei essa Specialized aqui que está no fundo, eu fiz uma conta uma vez, que eu estava pedalando meio direto, e em 6 pedais que eu fiz, 6 rolês de 20, 30 km, eu furei o pneu 7 vezes. Então você pensa o que eu não passei. Aí a galera já começou a zoar eu, falar, ô louco, nossa Tavinho, você tem um ímã dentro da roda que fica puxando prego para dentro, não é possível. E era dessa bike aqui. E daí chegou num dia que foi a gota d'água, eu falei, não, vou instalar o tubeless. Daí deu sorte, né, que a minha bike já vinha com o pneu pronto para tubeless, como eu falei no começo do vídeo aí da live. Já vinha com a fita, então foi só colocar o bico, colocar o líquido, vedar certinho o pneu e coloquei para rodar. E por sinal dei muita sorte, porque eu instalei numa quinta-feira, dei um rolezinho numa sexta-feira e no domingo eu fui para uma prova de mountain bike, isso em 2018, 2019, já faz um tempo.
e nos primeiros 15 km já pegou um negócio no meu pneu, já furou meu pneu e eu não precisei parar aí a prova para ter que, né, fazer um remendo para poder precisar trocar a câmera. Só o líquido já vedou e eu consegui seguir a prova. Ele chegou a murchar um pouco. Na época eu lembro que eu devia estar andando perto de uns 30 PSI. Ele deve ter caído para umas 25 PSI, mas enquanto você vai girando, ele já vai agindo ali no pneu. E isso possibilitou que eu finalizasse a prova, tá? Então, com certeza foi um investimento que me ajudou bastante. Porém, galera, falando ainda de câmera de ar, mesmo eu andando com o pneu, com o tubeless, eu não deixo de levar a câmera de ar no bolso. Porque já aconteceu de eu pegar um caco de piso uma vez no pneu e ele cortar essa borda para baixo do aro e fazer um rasgo desse tamanho, e daí não ia ter líquido que vedasse o pneu. Então eu tive que optar por uma câmera, e uma vez nem colocando a câmera não deu certo, eu tive que ligar e pedir para alguém me levar, para alguém me buscar. Então assim, tudo tem um limite. Funciona muito bem o tubeless, você tem a opção de fazer a vedação aí com a chavinha com o macarrão, isso ajuda muito, mas dependendo do caso você vai ter que ter a boa e velha câmera de ar e também um par de espátulas, tá? Isso daí é muito importante você ter, já anota aí que quem anda sem uma hora vai precisar. Então eu ando comigo, mesmo tendo o sistema de tubeless, um par de espátulas para poder abrir o pneu, mesmo que alguns pneus você consiga abrir na mão, e a câmera de ar. Aí quando fura, eu tenho que ter também um alicatinho ou alguma chave que eu consiga soltar o bico, né? Se você pensar aqui, ó, pensa que o aro está nesse meio, eu tenho aqui essa porquinha travando o bico no meu aro. Então eu tenho que soltar esse bico, tirar ele fora para poder dar espaço para o bico da câmera entrar no lugar. Beleza? Agradeço todo mundo que está tirando aí a meia horinha para trocar uma ideia. Espero conseguir fazer mais lives, conversar mais com o pessoal aí. Eu tô há pouco tempo trazendo, né, mais conteúdos aí no meu Instagram. Há bastante tempo a gente já mexe com isso. Eu tenho empresa de cicloturismo junto com o Luiz aqui em Socorro, que inclusive é a Cycle Adventure, até tô com a camisa aqui. E a partir desse trabalho eu percebi que muitas pessoas tinham dificuldade em estar resolvendo alguns problemas com a bike, tendo algumas dificuldades na hora de comprar as peças certas, né? Falando aí que nem hoje o tema é pneu, então o próprio pneu você tem que saber qual pneu certo comprar. Às vezes você vê uma promoção lá de pneu para bike, vai lá e compra, chega na sua casa, é um 27,5, é um 26, e daí ele é menor, não encaixa no aro, e é por isso que você pagou mais barato. Então tem que prestar atenção, não só no pneu, qualquer outro componente da bike. Vai comprar uma corrente, vai comprar uma pastilha de freio. Cara, eu tô aqui à disposição para ajudar vocês a entender melhor sua bike, a prevenir alguns BO. Não tô aqui para tirar serviço de mecânico, pelo contrário, tô aqui para mostrar para certos ciclistas que tem que levar no mecânico, que tem que fazer revisão de suspensão, que tem que lubrificar a bike, mas tem que ter a ciência disso. Beleza, pessoal?